Vamos lá, então. Boa noite, pessoal aí, para vocês do Brasil. Boa noite ao nosso convidado, Gabriel. Estou aqui impressionado. Nunca a gente começou, Gabriel, um webinar com tanta gente, assim, já de cara. Legal. Mostra o tanto que você é pop. Pessoal, quem já está aí, obrigado pela presença, por topar participar desse papo. Tenho certeza que vocês não vão arrepender. Essa conversa a gente chamou o Gabriel, que é um treinador da BH Race muito especial. Ele já está com a gente desde 2015, então vai fazer 4 anos agora, né, Gabriel? Isso. Ele é formado pela UFMG, tem mestrado em Ciências do Esporte e quem é treinado por ele sabe o tanto que ele é competente e o tanto que ele tem conhecimento técnico, científico, embasado, assim. Falando como diretor da BH Race, além de tudo isso, o Gabriel ele tem umas métricas impressionantes, assim, como quantidade de renovação dos seus atletas, né, quando vence o plano e os atletas renovam, ele é um dos treinadores com maior índice, quantidade de atletas que alcançam objetivos, enfim, diversas métricas. O Gabriel se destaca como na nossa equipe de treinadores, o que dá a ele essa total moral para conversar com a gente sobre planejamento a longo prazo na corrida. E a gente decidiu fazer essa conversa no início do ano, porque a gente cada vez mais tem percebido que o planejamento feito no início do ano impacta muito na qualidade do treinamento ao longo do ano. E aí, como é que a conversa vai funcionar? A gente vai ter um primeiro momento, vai ter uma pergunta e resposta, então eu vou fazer uma série de perguntas para o Gabriel e ele vai respondendo, e em seguida a gente vai abrir para a galera perguntar. Tá legal? Tem pouca gente, assim, a princípio, não sei se vai chegar mais gente, mas assim, se estiver bem tranquilo e pintar alguma pergunta que vocês acham importante fazer na hora, é só vocês levantarem a mãozinha, tem uma mãozinha aí que vocês podem levantar e pedir para falar, que aí eu chamo e vocês podem fazer a pergunta no meio da fala do Gabriel. Então, se você quiser esperar também, no final a gente vai garantir pelo menos uns 20 minutos disso. Essa conversa ela está sendo gravada, tá, pessoal? Então, e vai para o YouTube da BH Race. Então, só para vocês saberem. Tá, Gabriel? Fala nenhuma bobagem, não. Hein? Tem o chat também, se alguém quiser fazer alguma pergunta no chat aí, tem como escrever e aí dá para ir acompanhando em tempo real e comentar sobre os assuntos que o pessoal está perguntando. Pode fazer essa intervenção pelo chat também. A conversa ela vai ter duração de 1 hora e é isso. Vamos lá. Gabriel, vamos começar com a pergunta que eu acho que é que eu mais escuto dos atletas nessa época do ano e ao longo do ano. Eu sei que a ordem das perguntas está um pouco difícil, assim, eu fiquei pensando na melhor ordem, mas pode ser que você vai responder essa pergunta e depois você vai falar vai repetir essa resposta para algumas outras perguntas que eu vou fazer. Mas eu acho que essa é a pergunta que as pessoas têm mais curiosidade, que é o seguinte: quantas provas um corredor de rua deve fazer por ano? Beleza, então, primeiramente, boa noite a todos vocês aí que estão prestigiando esse webinar. Estou feliz de estar participando aqui. O Yuri já trouxe diversos convidados aí para participar, mas é a primeira vez que um treinador da BH Race mesmo é convidado para falar um pouco, então estou super lisonjeado com isso. Antes de responder, eu queria saber se está todo mundo me ouvindo bem, tá tranquilo assim? Se tiver alguém que não está me ouvindo bem, ou se estiver falando baixo, se estiver dando
algum chiado, algum ruído aí, vocês mandam mensagem aqui que eu tento posicionar meu microfone melhor aqui, que eu tô sem o microfone aqui perto e tá um pouco distante, beleza? E já respondendo à pergunta do Yuri sobre quantas provas a gente deve correr no ano, isso varia muito, mas é muito importante, o mais importante do que o número de provas que você vai correr no ano, vai depender qual que é o seu principal objetivo dentro do ano. Ah, então o meu principal objetivo é correr uma meia maratona ou uma maratona. Então, baseado nesse principal objetivo seu dentro de um ciclo de treinamentos, dentro de uma temporada, dentro de um ano, baseado nesse objetivo principal, é que a gente consegue colocar outras provas nesse percurso. Então, é muito importante, já em janeiro agora, a gente definir qual vai ser a sua meta principal dentro do ano, para a partir daí a gente ter noção de quantas provas você vai conseguir fazer. Então, por exemplo, se sua meta principal for uma maratona, correr 42 quilômetros, é totalmente pertinente a gente fazer umas 3, 4 provas de 10 nesse percurso, 2 ou até 3 meias maratonas. Então, tudo vai ser baseado no seu objetivo principal. Então, para a gente responder essa pergunta de quantas provas correr no ano, tem que ter uma meta bem definida e entender, saber qual que é o prazo até essa meta. Beleza? Gabriel, mas quando a gente diz prova, você como treinador interpreta como um percurso que vai ser feito na maior velocidade possível, ou não? Você como treinador, utiliza prova como parte do treinamento? Você entendeu essa minha pergunta? Entendi. Realmente, quando a gente pensa na prova, a gente pensa em mostrar a sua melhor performance ali naquele momento, né? Então, buscar o seu melhor rendimento, o seu melhor tempo naquela distância. E aí, partindo dessa premissa, a gente reduz ainda mais o número de provas dentro de uma temporada. Então, assim, como há uma demanda também dos atletas de querer participar de mais provas, de ter mais medalhas, de concluir mais percursos, a gente tenta fazer provas onde ele não vai dar o máximo dentro daquela ocasião, entendeu? Então, nesse período, por exemplo, de preparação, vão ter ocasiões onde ele vai fazer essa prova buscando uma melhor performance, melhor rendimento, mas também vai ter ocasiões onde ele vai fazer essa prova para trabalhar, às vezes, o lado psicológico dele, o lado emocional, ou às vezes para experimentar correr no horário da prova-alvo dele, e sem dar essa ênfase, sem estar tão preocupado com a performance, no caso. Uhum. Eu tenho que falar também como treinador, né? A experiência que eu tenho. O que acontece muitas vezes, eu tenho certeza que você vivencia isso também, Gabriel, é que muitas vezes a gente combina com o atleta que a gente vai usar aquela prova, ele quer muito correr, né? Porque aí existe um mercado fervilhando, né? De corridas, com kits maravilhosos, com medalhas, com, enfim, percursos legais. Aí o atleta ele fica entusiasmado, fala: quero correr, treinador, quero correr de toda forma. E aí, então, aquela prova que surgiu de repente no planejamento, o treinador muitas vezes fala: ok, então vamos fazer ela numa intensidade leve, próximo de um treino longo, né? E não vamos fazer em alta intensidade. Tudo bem? Tudo bem. Aí chega depois aquele tempo, aquela prova que o cara fez sentando a bota. E aí você fala: putz, eu te falei para correr mais devagar e tal. Isso acontece também, né, Gabriel? Eu acho que talvez é importante a gente deixar claro essa coisa de quando é para valer, e quando a intensidade... Porque uma prova para valer em alta intensidade, ela demanda uma série de recuperação depois, né? Uma sequência de treinos focados na recuperação dela, né? Então, isso é bem comum. Isso é bem comum porque ninguém quer ir para uma prova e fazer um tempo, por exemplo, abaixo do que já tem, ou abaixo do que todo mundo quer melhorar o tempo da prova, é o que fica registrado, é o que fica marcado lá. Então, é difícil, às vezes, compreender isso, e muitas vezes o atleta compreende, sabe que tem que leve, mas acaba que no calor da prova, da multidão, ele acaba acelerando e fazendo uma performance mais difícil do que deveria para a ocasião. Exatamente. Isso acontece muito.
Bom, a próxima pergunta, Gabriel, é o seguinte: qual o intervalo de tempo que eu tenho que dar entre uma prova e outra? Beleza, Yuri. Isso vai partir muito da distância que é essa prova. Então, por exemplo, se for uma maratona, a distância de uma maratona para uma outra maratona, por exemplo, é uma. A distância de uma prova de 5 km para uma outra prova de 5 km é totalmente diferente. Então, vai depender de dois aspectos. Qual que é a distância dessa prova e qual que é o nível de condicionamento desse atleta. Então, assim, eu tenho casos de atleta que eu já treinei que correu uma meia maratona no final de semana e a maratona no próximo final de semana seguinte. Mas partiu tudo da premissa que a prova-alvo dele, ele tinha bem definido e bem claro que era maratona, e aí, como o treino dele na semana anterior seria na casa dos 20 quilômetros, a gente encaixou essa meia maratona uma semana antes, como um fator de preparo psicológico, de correr no horário da prova, de sentir o clima de uma prova, e por isso a gente optou. Então, a gente teve uma experiência de correr no intervalo de 7 dias, uma meia maratona e uma maratona. Mas, lembrando, estava bem definido qual que era a prova-alvo, e a gente conciliou uma outra prova, num ritmo um pouco menos intenso, como algo preparatório para essa prova-alvo dele. Se a gente for pensar no máximo de performance, aí o que vai definir o máximo de performance, no caso, seria as provas-alvos, né? As metas principais. Então, o que vai influenciar mais nesse caso é a distância. Então, lógico que a distância para uma prova de 5 km, para uma outra prova de 5 km, para uma prova de 10, pode ter um intervalo de um mês, que a maratona é diferente. Então, o intervalo que a gente deveria dar para fazer 2 maratonas em altíssimo nível seria de, no mínimo, no meu ponto de vista, 5, 6 meses. Tranquilo? No mínimo, pensando num atleta treinado, num atleta que tem condição de recuperar para treinar de novo em alto nível. Beleza? Um atleta que não está num nível muito bom, que já vem com uma bagagem grande, uma experiência grande, o recomendado para uma prova longa desse tipo, por exemplo, maratona, é que ele faça uma no ano, no máximo. Tranquilo? Que é a realidade dos nossos atletas na BH Race. Então, grande parte vai fazer uma maratona no ano, uma maratona a cada 18 meses, um ano e meio. Tranquilo? Mas para provas menores, isso pode mudar. Para uma meia maratona, por exemplo, é bem tranquilo a gente conseguir encaixar 3 meias maratonas no ano, uma a cada 4 meses. Gabriel, eu acho importante frisar novamente, assim, correr prova, a gente pode correr à distância, né? É uma coisa. Agora, correr buscando a melhor performance, né? E quando o Gabriel fala performance de alto nível, pode ser 4 horas numa maratona para um atleta que nunca correu antes, né, Gabriel? Então, o que o Gabriel tá falando é o pico de performance do atleta, né? Então, esses dados que você passou são provas com pico de performance no ano, né? Intervalo entre elas. De vários atletas falam, mas conheço um cara que correu, sei lá, 3 maratonas em 3 meses. Tem até um atleta que correu 50 maratonas em 50 dias, né? Tem vários... 50 dias, né? Nos Estados Unidos, uma maratona a cada dia em estados diferentes. Não são provas em que ele buscou o pico de performance dele. E tudo é um outro claro, objetivo, né? Ao longo do tempo. Oi? É um outro objetivo. Se o objetivo é percorrer... uma determinada distância, né? Um volume aí absurdo no caso, lógico, o ritmo dele não foi forte em todos, né? Exatamente. Gabriel, o que são períodos de treinamento e qual a importância deles? Aí tem que falar um pouco da metodologia da BH Race, né? Que é legal para deixar claro assim, o formato que a gente trabalha, como que funciona. Então, o que acontece? Quando a gente pensa no planejamento, a gente pode periodizar o nosso treino. Então, dentro do planejamento a longo prazo, tem o que a gente chama de periodização, beleza? Então, a periodização nada mais é do que dividir um ciclo de treinamento, uma temporada ali, em períodos de treino. E aí, em cada período, a gente, às vezes, define uma capacidade física principal a ser treinada, define como vai ser a intensidade, como vai ser o volume, como vai ser a recuperação, quais vão ser as modalidades que vai fazer dentro de cada período. E aí existem diversas formas de nomear esses períodos.
Isso começou na Rússia, nos anos 70, com um pesquisador chamado Matviev, que foi um profissional da área, que propôs um formato de periodização que a gente chama de ondas, né? Um formato ondulatório. E aí depois surgiram diversos outros modelos de periodização. Ainda na Rússia vem o Verkhoshansky com o modelo de periodização em blocos. Tem outros autores que trazem o ATR, que é um novo formato de periodização. Então, assim, isso é bem complexo, existem várias formas onde não é errado. Talvez existe o melhor formato para a sua ocasião. E aí, na Vega Race, a gente gosta de trabalhar com o que a gente chama, dentro da nossa metodologia, de 5 períodos de treinamento. Então, a gente divide o nosso planejamento em 5 períodos, que a gente chama de período de base, período específico, período pré-competitivo, o período competitivo e o período transitório, período de transição. Então, tem autores que falam que só tem que ter o período pré-competitivo, competitivo e transição. Tem autores que falam que tem que ter base, não precisa ter específico, já vai direto para competitivo e depois transição. Então, isso varia muito. Mas na Vega Race, a gente viu que vem dando certo, funcionar dessa maneira, já nos 12 anos, a metodologia que a gente começou a usar na Vega Race antes mesmo de eu entrar, né? Desde que o Vitor foi fazer o mestrado dele, voltou com umas ideias legais sobre treinamento lá de Portugal, que a gente utiliza 5 períodos. Então, agora em janeiro, muita gente está vivenciando esse período que a gente chama de base, que é um período mais preparatório de capacidades físicas gerais, onde a gente aprimora não só o condicionamento aeróbico, como também força, coordenação, flexibilidade. Então, tem treinamento de várias capacidades físicas. E aí a gente percebe que o treino de corrida em si, ele é um treino mais leve, não é um treino tão intenso, não é comum treino de tiros tão pesados, os longos são mais curtos, né? Nem tão longos, né? São treinos bem mais regenerativos. Então, é um período mais light. Na nossa metodologia, na sequência, a gente entra no período específico, que é onde a gente começa a ter um aumento da intensidade do treino. Começa a entrar treinos de choque, né? O que a gente chama. Treinos de velocidade, treinos mais intensos, que vão exigir uma intensidade maior do treinamento e, consequentemente, uma recuperação maior também do atleta. Depois desse período específico, que é o laranjinha lá na nossa plataforma, a gente tem o período pré-competitivo, que é o azul na nossa plataforma e o período mais punk de treinamento. Então, esse é um período que antecede as competições, é um período que antecede a fase competitiva, né, a fase de competição, ali a semana da competição, e é onde a gente tem a maior carga de treinamento, o maior choque. Então, é onde geralmente ocorre o maior aumento dos longos, o maior aumento do volume, né, o crescimento do volume, do treinamento longo. É onde a gente tem a maior intensidade de treino, faz treinos intervalados mais intensos, começa a trabalhar na intensidade onde vai ser realizada a prova, até chegar no que a gente chama de treino simulado, talvez, que seria o final desse período pré-competitivo. E aí a gente finaliza com simulado, geralmente 2, 3 semanas, ou mesmo 1 semana antes da prova-alvo, beleza? E aí, nessa semana ou 2 semanas que antecede essa prova-alvo, é o período de competitivo. Que é um período que a gente chama de polimento, ali, alguns autores gostam de fazer, né? De maximização do desempenho, onde a gente diminui bem a intensidade, a carga de treinamento, principalmente o volume, mantém uma intensidade alta e faz com que o atleta treine no ritmo de prova dele, ou num ritmo bem parecido com o que ele vai encarar na prova dele. E aí ele realiza a prova-alvo dele, finaliza o período competitivo e ele entra no período de transição, onde ele tem essa transição para iniciar um novo ciclo de treinamento. Então, basicamente, são essas 5 fases. Base, onde a gente treina várias capacidades físicas. Específico, onde a gente treina ainda bastante capacidades físicas, mas começa a ter um aumento da intensidade na corrida. O pré-competitivo, onde a gente diminui bem a carga de treino de coordenação, de força e flexibilidade, dá uma ênfase maior na corrida, já que a prova-alvo está chegando. O competitivo, onde a gente reduz bem o volume, mantém uma intensidade próxima do que ele vai realizar na prova, e depois que ele realizar a prova, ele tem transição para ele entrar no novo ciclo de treinamento. Beleza? É legal pensar e falar um pouco para a galera que está assistindo, Gabriel, que nós, treinadores de atletas amadores, passamos. Assim. É engraçado, né? Porque então a gente divide, a gente faz um planejamento com um pico de performance, né? A gente divide o período. Então o atleta, vamos dar um exemplo, o atleta vai correr a meia maratona do Rio,
A gente tem, então, 6 meses de treinamento, a gente planeja um período base, de janeiro, fevereiro, aí um período específico, entra no período pré-competitivo, que é o período mais pesado de treinamento, mas na hora de entrar no período pré-competitivo, o cara está passando por um divórcio e decidiu pegar umas férias. E aí você perde 2, 3 semanas de treinamento. Ou então a mulher precisou fazer uma viagem de trabalho e aí, Gabriel, a gente utiliza essa mesma metodologia para corrigir essas coisas que acontecem, e porque num atleta amador não é só a performance que está envolvida, né? E aí eu brinco que é muito mais difícil você treinar um atleta amador do que um atleta profissional, que tudo que você prescreve o cara faz exatamente, né? Um atleta amador tem um fator social. Esse é um grande desafio nosso, assim, né? Não são atletas profissionais. Então, o pessoal ele não está disponível ali 100% para ele fazer o que você quer de treinamento, né? Então, assim, o grande desafio é conciliar o treinamento, que é importante, mas com a rotina dessa pessoa. Então, conciliar isso com o relacionamento que ele tem, os filhos que ele tem, o trabalho dele. Às vezes, o horário dele não permite realizar uma série grande de treinos. Então, tudo isso pesa, assim, né, para montar o planejamento de uma maneira mais complexa. E eu acho que se pode usar o treinador para essas adaptações, sabe, Gabriel? Assim, claro, deve usar, né? Deve usar, porque muito atleta ele se sente na obrigação de seguir exatamente a risca e sacrifica, às vezes, a vida social, sendo que ele poderia usar o treinador para adaptar e fazer o seu melhor sem perder qualidade de vida, sem perder, enfim, vida social, mantendo a saúde, que eu acho que é uma função nossa como treinador amador, né? De atleta amador, né? Enfim. Mas isso acontece muito, assim, imprevistos, e que faz parte. É bem mais profundo do que espera, né? E outra coisa que eu queria falar sobre esse tema também, Gabriel, é a questão que nem sempre a gente vai passar por todos os períodos, né, de treinamento, né? Nem sempre. Às vezes eu tenho que emendar um ciclo no outro, porque um atleta tem uma distância curta entre provas importantes na preparação dele. Às vezes ele já é um atleta bem condicionado e quando eu voltar ao início do ano com ele, eu já volto direto no específico. Então, tem alguns fatores que pode fazer com que a gente não passe por esses 5 momentos, né? Você que eu já tenho que emendar um período pré-competitivo na competição e voltar para o período pré-competitivo, porque tem uma outra prova importante, e aí depois eu faço uma transição maior. Então, assim, tem várias considerações. Nem sempre vai seguir essa ordem certinha de passar por esses 5 períodos. Que a gente está falando aqui, às vezes a pessoa fala, pô, mas meu treinador não passou o período básico para mim. Eu não vivi o período específico, fui direto. Pode ter certeza que aqui o treinador, pelo menos os da BH Race, fizeram um planejamento melhor possível dentro da disponibilidade das datas, das provas, enfim. E não precisou usar todos os períodos de treinamento. O Carlos está falando aqui, só aproveitando o gancho, que um bom feedback é muito importante para o treinador. Demais, claro. Né? E o atleta se conhecer, né, Gabriel? Assim, eu acho que o atleta se conhecer. O atleta se conhecer e ele ter bastante liberdade para se mostrar para o treinador também, né? Então, assim, um relacionamento bem aberto é muito importante. Então, assim, de que você passa, como que é essa situação, como que é essa questão alimentar, para ver que isso também vai influenciar. Mulheres, por exemplo, que treinam numa intensidade maior, tem relação de ciclo menstrual com o treinamento, então, às vezes, tem que conciliar o ciclo da menstruação com a intensidade do treino, então, deixar isso aberto para o treinador, às vezes, é muito importante para ele entender como está sendo sua recuperação, sua adaptação, para ver se está saindo tudo dentro do planejado ou não. A gente vai inserir a questão do ciclo menstrual na plataforma muito em breve, tá, Gabriel? Também. É bem legal. Eu tenho atletas que sentem muito, influenciam muito
o ciclo na performance dos treinos. Gabriel, e me fala, na sua opinião, o que acontece? Carlos, eu estou pondo aqui no mudo, você, Carlos, é só para não... Enquanto você quiser falar, você me fala, só para não atrapalhar o áudio do Gabriel, que já não está tão bom. Mas se você quiser falar, cara, é só levantar a mãozinha que eu abro o microfone aqui para você, tá? Gabriel, por que não é legal você correr várias provas durante o ano tentando buscar alta performance, assim, né? Bom, beleza. Assim, o corpo, a premissa de você melhorar, de conseguir melhores marcas, melhores tempos, parte muito da recuperação sua. Então, assim, é importante que o seu organismo se recupere para que você consiga ter bons tempos, boas marcas. Então, por isso é muito difícil, às vezes, fazer grandes provas, né, provas com bons tempos, várias vezes no ano. Então, assim, o seu organismo ele pede recuperação. E aí, quando a gente tenta definir essa prova-alvo, é o que a gente tenta levar o planejamento para que o atleta chegue nessa prova no pico da performance dele. E aí a tendência é que 2 meses depois ele esteja numa baixa de rendimento. E aí não vai conseguir manter o mesmo nível de 2 meses atrás. Isso vai demandar talvez 2, 3 meses a mais de um novo ciclo de treino para ele recuperar. Então é o que a gente chama de supercompensação, né? A gente dá um estímulo, o atleta tem que descansar, recuperar para gerar uma adaptação. Senão, excessos de treinamento ou excesso de provas de longas distâncias ou de altas intensidades pode levar ao que a gente chama de overtraining, né? Que seria esse excesso de treinamento sem recuperação adequada. Isso mesmo. Inclusive, a próxima pergunta. O que é overtraining e o que a gente pode fazer para evitá-lo? Não, beleza. Quando a gente pensa no overtraining, né, ele é uma condição fisiológica até que é resultado de se fazer exercícios em excesso em relação ao que o seu corpo é capaz de recuperar e adaptar esses exercícios. Então, pensando assim no gráfico, a gente tem o seu nível de desempenho atual. Quando eu realizo um treino, o seu nível de desempenho desce. E aí o seu corpo precisa recuperar. Quando ele está recuperando, com 1, 2, 3 dias de descanso, a gente espera que ele passe ao nível anterior. Então, você vai ter um nível superior ao que você era antes. Isso é o que a gente chama de supercompensação. Quando a gente não dá o descanso recuperado, a pessoa realiza esse treino, tem a queda de desempenho e recupera, mas não atinge o nível de recuperação que ela tinha antes. E aí eu vou e aplico um novo treino. E aí ela recupera pouco de novo e eu aplico um novo treino. E aí eu tenho uma queda do desempenho e não uma ascendente. Eu tenho uma descendente no caso. E isso é o overtraining. Eu realizo mais exercícios do que o meu corpo é capaz de recuperar. E aí tem fatores que são muito agravantes e que podem ocasionar também essa questão do overtraining, que não é só o treinamento. Então, por exemplo, uma dieta incorreta pode agravar essa situação do overtraining. A gente tem que a alimentação ela é muito importante nesse processo de recuperação. Processo de recuperação muscular, aeróbico. Então, a alimentação inadequada, uma dieta desequilibrada, ela contribui para que a pessoa não recupere adequadamente e entre nesse processo de overtraining. Dormir pouco é uma das coisas que mais afeta esse processo de overtraining. Quando a gente dorme muito, quando a gente atinge os últimos estágios do sono, né, que a gente chama lá da fase 4 e 5 do sono, a gente produz testosterona e GH, que é o hormônio do crescimento. São hormônios anabólicos que ajudam nesse processo de recuperação. Então, quando a gente dorme pouco, descansa mal, dorme mal, não tem um sono profundo, a gente não produz esses hormônios naturais que ajudam no processo de recuperação. Então, 2 coisas que contribuem muito para o overtraining é uma dieta desequilibrada e uma falta de sono profundo para a produção natural desses hormônios que são anabólicos e ajudam no processo de recuperação. Existem os sintomas do overtraining, né, Gabriel? Que a gente pode falar um pouco, se alguém estiver sentindo que está caindo a performance, está suspeitando que está com overtraining, é legal conversar com o treinador, é claro, se você é atleta da Bega Racing, mas tem alguns sintomas, como dificuldade de concentração, perde reação,
você fica mais lento para raciocinar as coisas, o seu movimento fica mais lento, você tem mais dores musculares, você tem um cansaço maior durante o dia, perna mais pesada, corpo mais sonolento, esse nível de cansaço são sinais. O estresse também, o estresse que a gente chama no dia a dia, estresse de trabalho, quando você começa a ter essas reações de estresse, pode ser um sinal de overtraining. Uma experiência, duas coisas que eu queria falar, que eu acho que vai enriquecer um pouco o que você está falando. A primeira é que atletas de alto nível, eles dormem muito, né, Gabriel? Eu li uma reportagem. Eu já acompanhei o treinamento do Marilson em São Paulo, uma época, e ele acordava, treinava, tomava café da manhã, treinava, voltava, dormia. De 9 até 11. Almoçava, dormia. Acordava às 4, treinava, claro, um volume absurdo, né? 18, 23 quilômetros. Voltava, jantava e dormia. A vida do cara era comer, jantar e dormir. Assim, tô falando de atleta de alto nível. É profissional, né? Então o cara recebe para fazer isso, não tem que preocupar em trabalhar nem nada. Quando a gente pega em outros esportes, assim, saindo um pouco da corrida, já vi estudos e reportagens onde grandes atletas dormem em cerca de 12 até 13 horas por dia. No caso do LeBron James, no basquete, ou até o próprio Usain Bolt, no atletismo. Já vi históricos de treinamento dele, onde ele dormia mais de 12 horas por dia. Exatamente. Eu vou falar que o César Cielo dorme muito e eles têm um cuidado com o sono muito grande. Assim, né, de manter o espaço, a temperatura do quarto perfeita para o sono dele, a escuridão do quarto, enfim. Então, o sono é um fator. Voltando para a gente, nós, atletas amadores, aproximar, né, assim, de um sono desse cuidado. Já vi alguns casos onde a pessoa dormia 12, 10 horas, mas não descansava. Consegue me entender? Era um sono muito improdutivo. E aí essa pessoa passou por uma polissonografia e viu que o sono dela era como se ela tivesse corrido uma maratona durante o sono dela. Ela acordava mais cansada. E aí você descobre que são fatores alimentares que estão influenciando nisso, estresse de trabalho que influencia nisso. Então, às vezes, não basta dormir só por dormir, tem que ter uma qualidade nesse sono. Beleza? E aí, quando a gente pega nos nossos casos, você pode falar, você já fez maratonas, além de no Brasil, já fez na Europa, por exemplo, em Berlim. E aí, muitas vezes, tem gente que chega para fazer essa maratona em Berlim, que é um fuso horário de 3, 4 horas, dependendo do momento daqui do Brasil, e às vezes chega um dia antes da prova, e aí às vezes não adapta a essa questão do sono, do fuso horário de 4 horas, que não é muito, mas já é significativo, e não chega, e aí vai para a prova bem preparada, mas chega na prova e não entende, porque acaba que essa questão do fuso horário daqui para a Europa, por exemplo, prejudicou. Então, às vezes, quem corre, vai correr em Berlim ou vai fazer a maratona de Tóquio, por exemplo, o ideal é que ele vá com uma certa antecedência, 3, 4, 5, uma semana, se possível, antes, 3, 4, 5 dias antes, né? Para adaptar essa questão do fuso horário, descansar bem nessa localidade, para não chegar em cima da hora, 1 ou 2 dias antes da prova, e já ter que correr assim, sem estar com o sono regulado. E aí o que acontece também, quando você tem essa conversa e sugere o atleta ir antes para ele adaptar o fuso, que aí ele começa a chegar lá e fazer turismo. E andar pra caramba. Então ele adapta o fuso, mas ficou cansado de tanto andar, fazer compra, conhecer parques e tal. Você vê como essa questão do atleta amador, né, Gabriel, é super delicado e é uma ciência que não tem fim, né? Eu quero contar um caso de um atleta que eu tinha que fazia várias provas durante o ano, e eu não conseguia fazer ele parar de fazer prova. Ele adorava medalha, ele gostava de ter o kit e tal. E aí virou o ano, eu falei assim, Luano, vamos combinar de pôr um pico de performance. Oi, Gabriel, o que foi? Saiu aí? Pode falar. Vamos combinar de fazer um pico de performance esse ano, ter uma prova específica.
E aí fizemos um ciclo maravilhoso. Ele falou, beleza, Yuri, vou seguir à risca o que você está pedindo. E tô com você. Então vamos fazer direitinho esse ano. E aí eu fiz uns 6 meses de treinamento para uma meia maratona. Cara, aí aquela expectativa dele chegar voando na prova. Uma semana antes da prova, ele é transferido no emprego dele. Ele vai morar no Nordeste e ele não consegue correr a prova. Então, e aí, cara, aquela frustração, porque assim, então a gente está falando para os atletas aqui, pessoal, vamos focar numa prova específica e num pico de performance, vamos evitar ficar fazendo várias provas e tal. Mas tem esse problema também, quando a gente foca num pico de performance específico, num ponto, existe uma expectativa muito grande e que a gente não controla todos os fatores e que pode ter uma decepção muito grande também. O que aconteceu com ele é normal de um atleta amador, né? É algo não é profissional, né? Então a gente está sujeito a essas situações, né? Mas assim, dizendo essa complexidade também, né? Assim, enfim, ele deixou de correr várias provas para correr uma que gerou esse problema e tal. Mas a gente continua. E aí fica a situação de frustração, né? De ano perdido, assim, né? Então, essas coisas que acontecem, mas confirmando, reafirmando, é muito importante a gente focar nas provas que a gente quer fazer o nosso pico de performance e dar um tempo adequado. Qual que é a relação, a última pergunta antes de abrir para o pessoal que está acompanhando, Gabriel, qual que é a relação entre planejamento de treino e lesão? Bom, beleza. Quando a gente pensa nesses dois aspectos, o planejamento do treinamento e a lesão, a gente tem que entender que todo esporte ele pode ser lesivo, inclusive a corrida. Então, alguns cuidados têm que ser tomados. Isso está muito ligado à recuperação e a outros treinamentos que vão ser feitos junto com o treinamento de corrida. Então, é muito importante que o atleta que vai correr uma longa distância fazer uma preparação física muscular específica. Então, fazer musculação, pilates, são treinamentos específicos para corrida. E aí, vai ter os momentos certos do treinamento dele, onde ele vai conciliar maiores intensidades da musculação, por exemplo, com os treinamentos de corrida. Então, por exemplo, o treinamento quando ele está no período pré-competitivo ou na semana da prova, a tendência é que esse período de musculação dele, o treino de musculação dele, seja um treino mais leve. Nesse período base, onde os treinos de corrida são mais leves, às vezes é o momento adequado para ele pegar mais pesado na musculação. Então, a gente tem que sempre procurar fazer esse fortalecimento específico e também saber conciliar esse fortalecimento com o seu ciclo de preparação da corrida. Não pegar pauleira na musculação ao mesmo tempo que está pegando pauleira na corrida. Então, saber dosar essas duas cargas, ter um meio termo para adaptar corretamente, beleza? E aí é legal, aproveito para fazer propaganda do nosso RMPL, aqui, nosso Programa de Reforço Muscular e Prevenção de Lesão por Vídeo, né, Gabriel? Que é o treinador que faz o processo de reforço muscular, acompanhando os períodos de treinamento de corrida do cara. Né? Então, esse reforço muscular ele é fundamental e ele, conversando com o período de treinamento, eu acho que é muito importante para quem tem performance. Legal, vamos abrir então para as perguntas. Aí o Flávio já mandou uma aqui pelo chat, mas agora pode ser por voz também, tá, pessoal? O Flávio perguntou aqui, é recomendável fortalecimento muscular em período pré-prova de uma meia maratona ou uma maratona, Gabriel? Beleza. É importante entender o que o Flávio está chamando de pré-prova, assim, né? Se é nas semanas anteriores ou se é durante o ciclo inteiro de preparação. Quando a gente pensa no ciclo inteiro, né, vamos supor, os 4, 5 meses que antecedem essa prova, é muito importante esse fortalecimento muscular, beleza? Então, ele vai ser peça-chave nessa questão, não só da prevenção de lesão, como também da questão de melhora do rendimento, melhora da técnica de corrida, do seu movimento, da sua biomecânica. Aí eu vi que ele mandou aí agora, né, falando assim, na semana. Beleza, então é recomendado que você faça uma redução dessa carga de musculação na semana da prova, beleza? Então, pegar mais leve, porque a ideia é recuperar o máximo nessa semana para a gente ficar naquele ponto acima do que você era antes, então, naquele ponto onde você está super compensando.
naquele ponto onde gerou uma adaptação positiva, beleza? A semana da prova, Flávio, é a semana que a prioridade é descanso, né, Gabriel? Prioridade é descanso. E alimentação correta, hidratação, alimentação balanceada, e descanso, sono, para chegar inteiro na prova. A Nagai tá fazendo uma pergunta sobre ciclo menstrual. Que estratégia a gente consegue para conciliar os treinamentos? Chego até 2 treinos, a ter até 2 treinos com pace 30 segundos mais lento, em média. Beleza, Nagai, valeu pela pergunta. Acho que deu algum erro aqui no meu vídeo, se não me engano, hein? Eu tô achando o seu áudio um pouco ruim, Gabriel. Você mudou o áudio? Acho que deu algum erro no meu vídeo hoje. Mas eu tô com som aqui ainda, não tô? Tá com som. Pode falar. Rapidinho. Aí, tô com som, não tô? Tá com som. Acho que meu vídeo caiu aqui. Mas respondendo o que a Nagai disse, o que acontece? Uma estratégia, Carol, é a gente conciliar o treinamento mais intenso na semana mais propensa do seu ciclo. Então, por exemplo, na semana da menstruação, ou pré-menstruação, ou da ovulação, onde o rendimento ele é um pouco menor, a gente evitar de fazer treinos mais intensos. E nesse período pós-menstruação, que é logo quando termina o ciclo, que você tem um pico de desempenho, a gente usar esse período para pegar mais pesado, em especial nos treinos de intensidade. Mas uma coisa que acontece é que, às vezes é impossível fazer esse controle, pode ser que o ciclo chegue bem no dia da sua prova. E aí vai prejudicar bastante. Então, é comum, às vezes, atletas, mulheres, usarem alguma situação hormonal, lógico, né, acompanhado por um endocrinologista, onde ela tenta antecipar ou atrasar ali para não prejudicar na semana da prova. Então, já aconteceu o caso de atleta comigo de falar assim, a menstruação vai dar certinho no dia da prova, mas eu fui no meu endócrino e eu estou tratando com ela e tal, e aí eu vou usar a medicação que vai antecipar ou que vai postergar essa menstruação. Mas, em relação ao conciliamento com o treinamento, que foi o seu questionamento, a gente consegue, sim, usar semanas específicas, né, pós-final do ciclo, para pegar mais pesado no treinamento. Beleza? E é muito comum também a gente conseguir... porque, às vezes, alterar 2 dias, mudar 2 dias o treino de alta intensidade, né? Ou atrasar 2 dias, já vai fazer uma diferença enorme, assim, para a atleta que está no período do ciclo menstrual que ela se sente mal, né? Que não se sente mal ou que não se sente capaz de dar o seu melhor no treino. E eu acho que é uma questão também de experimentação, sabe, Nagai? É legal o treinador conhecer a atleta e ficar muito tempo com ela, porque aí os dois vão se entendendo e vão encaixando cada vez mais o treinamento. Assim. Essa relação treinador-atleta, ela só melhora com o passar do tempo. Assim. O Vinícius, Gabriel, está perguntando sobre a avaliação física. É necessário todo início do ano ou entre cada periodização? Beleza, Vinícius. Quando a gente pensa nesse macrociclo, né, na periodização, pode ser que a gente tenha mais de um macrociclo dentro de um mesmo ano, beleza? E aí seria interessante já fazer mais de uma avaliação no caso. Em relação à avaliação, quando a gente pensa no nosso treinamento aqui, que é um treinamento mais voltado para a corrida, é importante a gente sempre fazer, eu pelo menos gosto, tem alguns atletas que brigam comigo, a Nagai é uma das que briga comigo. Termino a prova, eu já coloco ela para fazer um teste, por exemplo. E aí, quando ela passa, por exemplo, esse período de transição inteira com treinos mais leves, e vai começar um novo ano, e eu peço ela para fazer um novo teste, por exemplo, eu consigo avaliar como que ela ficou nesse período de dezembro, por exemplo, depois da Pampulha, até retornar agora em janeiro, o quanto ela piorou. Então, eu consigo ver como ela estava no pico dela, que foi na prova, e como ela voltou agora no início do ano.
pode ser que ela volte até melhor do que estava antes. Sinal de que esse período de descanso fez bem para ela, ajudou ela a supercompensar, a adaptar. Então, fazendo avaliações físicas, seria importante fazer umas 3 por ano, de 4 em 4 meses, fazer uma nova avaliação. No nosso caso, principalmente uma avaliação aeróbica, fazer um teste em esteira. Quem já teve a oportunidade de fazer um ergo espirométrico, que é algo que não é tão prático no nosso dia a dia, para analisar como é que está a troca gasosa, os seus limiares aeróbicos e anaeróbicos, é muito interessante fazer essa, pelo menos uma vez no ano, para a gente ter uma noção assim, de qual está o seu nível de rendimento e treinar de maneira mais específica, mais gostosa ainda, para a sua meta final. Mas eu recomendo fazer uma avaliação a cada 4 meses. Beleza, Vinícius? Essa questão da avaliação, é claro, toda métrica é muito bem-vinda, né? Avaliação de percentual de gordura, circunferência, enfim, VO2, né, que o Gabriel falou, toda métrica é muito bem-vinda. Mas aí a gente tem que, no caso do atleta amador, Gabriel, eu acho importante pesar mesmo assim, o que é possível fazer e o que não é possível. Eu acho que o Gabriel falou muito bem essa questão do teste 2400, que a gente faz periodicamente, é o teste de VO2, que dá para a gente um parâmetro básico para a gente ver como é que o atleta se encontra, né, Gabriel? Pelo menos esse teste, eu acho que é recomendável se fazer a cada ciclo, enfim. Tem 2 perguntas. A galera ninguém está usando o áudio aí para falar, pode usar o áudio para falar, às vezes fica mais legal, não sei. Vocês estão só mandando pelo chat. O Bruno mandou uma pergunta aqui. Para correr a meia de BH em junho, devo correr 2 ou 3 corridas de 10? Ou indicam quantas corridas de 10? Beleza, Bruno. Vamos lá. Em relação às corridas de 10, até a meia de BH, a gente tem menos de 6 meses agora. São 5 meses e meio. Uma coisa importante é a gente saber qual que é a sua primeira meia maratona, ou não, se já vem de meias maratonas anteriores. Quando a gente pensa nessa distância de 10 quilômetros, vai ser algo inerente do seu dia a dia de treino. Então, vai ser algo corriqueiro, comum. Você vai fazer treinos acima de 10 quilômetros para essa primeira prova sua. Beleza. Responde aí, você já correu mais de 10 quilômetros? Primeira, ele respondeu, Gabriel, a primeira dele. É a primeira, mas você já correu mais de 10 quilômetros ou não? Bruno, tá aberto seu microfone se você quiser falar. Primeira, correu 18. Beleza. Então, você já tem uma experiência de que fez 18 quilômetros. Excelente. Então, você já passou por uma sessão de treinamento, por sessões de treinamento com longos acima de 10. E aí, Bruno, qual que é o interessante? A gente fazer de 2 a 3. O que vai influenciar se vão ser 2 ou vão ser 3 vão ser alguns fatores. As datas dessa prova. Então, é importante que as datas encaixem certinho com a sua preparação para a meia maratona. Por quê? Pensando lá naquele sistema ondulatório que eu falei, a tendência é que o seu volume vai crescer um pouquinho, depois vai diminuir. Vai crescer um pouco mais, depois diminuir. Vai crescer um pouco mais, depois diminuir de novo. E aí, às vezes, quando você estiver correndo mais de 10, o momento da prova são essas quedas do seu volume de treinamento. Então, por exemplo, você vem numa sequência 12, 14, 16 quilômetros e aí depois reduz para 10 de novo. E aí seria legal fazer essa prova nesses 10. Beleza? Então, se a prova encaixar com o seu planejamento, o planejamento que o treinador está elaborando para você, vale a pena até fazer 3 provas de 10. Pensando na meia de BH, aqui em Belo Horizonte, a gente já vai ter, no final de fevereiro, a oportunidade de fazer uma prova de 10, que é aquela corrida do circuito mundial. Chega no final de março, tem a Sampétio, que tem as estações também, que tem percursos de 10, que são uma possibilidade. E aí, talvez, no início de maio, antes do seu treino simulado, a BH Race tem um treino especial que a gente chama de TRP, que a gente chama de teste de ritmo de prova, que é um treino teste que a gente faz para determinar qual seria a velocidade adequada para o atleta correr o simulado. E aí seriam, no seu caso, 10 quilômetros, tentando ser o mais rápido possível. Então, às vezes, uma semana antes do simulado, no início de maio, se tiver alguma prova de 10, é interessante fazer ela com esse TRP. Provavelmente o treinador vai passar para você esse TRP, que é o teste de ritmo de prova, para a gente testar o seu ritmo no simulado e, se tudo der certinho, repetindo no dia da prova mesmo, dia 2 de junho, beleza?
Se der certo, pode fazer as 3 sim, tá bom? Bruno, só uma coisa, você não deve, não é obrigatório correr as provas, mas encaixá-las é possível, entendeu? Sem prejudicar, né? Sim, como o Gabriel exemplificou, assim. Mas você pode não correr prova nenhuma e só correr a meia maratona também, sabe assim? Mas é claro que fazer prova, esses treinos intensos, é muito bem-vindo fazer com uma estrutura e tal. O Anderson perguntou a variação durante o ano de provas mais curtas com provas mais longas pode ser prejudicial? Eu costumo fazer provas mais curtas no primeiro semestre e mais longas no segundo semestre. E estou reduzindo a quantidade de provas por ano, como o Yuri comentou. Beleza, legal. O Anderson, eu sou treinador do Anderson, então eu posso falar com mais propriedade ainda. O que acontece? Quando a gente pensa assim, nas provas que vão exigir maior dedicação no treinamento, que vai exigir maior volume de treino, são as provas longas. Então, acaba que quando a gente já está treinando para elas, a gente já tem uma experiência suficiente para correr provas mais curtas, certo? Só que tem uma grande diferença. As provas mais curtas, geralmente, a gente sempre vai correr num ritmo bem mais rápido. Então, dando o exemplo do Anderson. O Anderson, ele consegue fazer a volta da Pampulha num ritmo de 4,5, 4,10, até 4 minutos por quilômetro, tranquilamente. Só que quando eu coloco o Anderson para fazer uma prova de 5 quilômetros, ele faz um ritmo de 3,40, 3,35. Então, que é 30 segundos mais rápido. E no caso dele, 30 segundos mais rápido significa 15, 18% mais rápido, o que é bem significativo, né? Então, assim, para o caso de uma pessoa muito bem treinada com o Anderson, vai ser bem diferente do que, por exemplo, de alguém que está começando agora e que corre uma prova longa no ritmo de 7 e a mais rápida no ritmo de 6,5. Então, tem uma diferença muito grande devido à treinabilidade do atleta. Mas, o que acontece? No caso do Anderson, isso ocorre de maneira fantástica. Quando a preparação que a gente faz para as provas curtas, ela ajuda muito a melhorar parâmetros anaeróbicos que vão ser importantes para as provas mais longas. Então, quando eu estou nessa preparação de provas curtas com o Anderson, é muito comum a gente fazer treinamento de tiros em distâncias menores. Então, treinos de tiros de 100, 200, 300, 400, 500 metros. E isso gera uma variação de carga que é muito legal e que não é tão comum para um atleta que só faz provas longas. Então, por isso, o Anderson é um atleta muito versátil. Ele consegue variar e oscilar bem entre essas duas janelas. Tanto de potencial aeróbico, que seria, no caso, o VO2 máximo aí dele, né? O VO2, no caso, né? Então ele faz essas provas mais curtas, próximo do VO2 dele, como as provas mais longas, que ele faz uma intensidade mais próxima do limiar anaeróbico dele. Então, o próprio treinamento para provas mais curtas, de 5 e 10, ele até gosta de fazer mais provas de 5, ajuda muito quando a gente chega para uma distância maior, de 21, ou, por exemplo, uma prova de revezamento, que nem ele fez lá em Bertioga, onde ele corria distâncias na casa de 10 quilômetros, só que em vários momentos, né? Correu 3 trechos lá, numa média de 10 quilômetros. Então, ajuda muito nesse processo de recuperação. E não é tão comum um atleta que só treina para provas longas fazer treinos de tiros com distâncias curtinhas, de 100, 200, 300 metros, da mesma forma que um atleta que faz corridas de 5 quilômetros faz. Beleza? Não sei se eu respondi sua pergunta. Mas, assim, em relação a ser prejudicial, né? Voltando aqui, estou lendo aqui de novo. Prejudicial não, pode ser até benéfico em alguns casos, beleza? Que é o seu caso. Uhum. Fora que sobrecarrega muito menos a questão mecânica, assim, né? Você tem um estresse mecânico de ficar muito tempo correndo, volume muito alto por menos tempo, porque você está dedicando também para distâncias menores. Massa. Faltam 6 minutos para finalizar nosso tempo. A gente ainda está aberto para perguntas. Alguém mais tem perguntas aí? Se ninguém tiver, eu faço. Manda aí. Vamos esperar ver se alguém surge. Ninguém quer abrir o microfone? Aí. Uma coisa legal da gente falar, Gabriel, é sobre o pico de volume que a gente... Ó, Marcelo chegou aqui. Para toda prova é necessário fazer um simulado antes? Ah, legal essa pergunta.
Mas fala, Marcelo, beleza? Obrigado pela pergunta aí. Não, nem toda prova é necessário, cara. A gente pensa em fazer simulado geralmente para as provas mais longas dessa pessoa. Ah, então, por exemplo, se é uma pessoa que está iniciando e vai fazer a primeira prova de 10 dela, aí é interessante fazer um simulado, mesmo que seja uma prova de 10, mesmo que seja uma prova de 5, porque é a primeira vez que ela vai correr essa prova. Beleza? Para quem já está habituado a correr provas nessa distância, não tem necessidade de fazer simulado para esse tipo de prova. Ok? A gente pode fazer o TRP, que é aquele treino teste para deduzir qual que vai ser a sua intensidade na prova, a sua velocidade, mas o simulado não é necessário. Para provas maiores, tipo 21, ou até a volta da Pampulha, ou uma maratona, aí eu já considero importante fazer simulado para sentir a pressão mesmo dessa distância, de largar no horário que vai ser a prova, de tentar simular qual que vai ser o percurso, a altimetria da prova. Uma coisa que é importante ressaltar, que nem todo simulado tem que ser na distância da prova, beleza? Então, eu posso fazer um simulado com uns 21 quilômetros, correndo uma distância um pouco menor. Isso é muito comum para maratona, por exemplo. Quem corre 42 quilômetros, o simulado geralmente é um simulado que vai até 36 quilômetros, por exemplo. Então, o simulado ele serve não só para correr essa distância aproximada da prova, como também para testar o horário da prova que você está largando, o clima do local, a roupa que você está usando, o tênis que você está usando, Alimentação. o horário que você acordou, a alimentação que você fez na noite anterior, no dia anterior. Durante. Então, o simulado ele não é só para pensar nessa parte física, mas toda essa parte psicológica e preparatória que envolve uma prova, beleza? No seu caso, eu vi aí que é a sua primeira prova, começou tem 2 meses. Qual que é a distância dessa prova sua? Já que é a sua primeira prova, se for de 10 quilômetros, por exemplo, a tendência é que você faça um simulado, muito possivelmente na distância de 10, que é o seu caso, ou um pouco menor, por exemplo, de 8. Isso vai depender de quantas vezes você já correu próximo da distância-alvo. Se você já está habituado a fazer 8, 10 quilômetros antes mesmo da prova chegar, não tem essa necessidade. Se vai ser a primeira vez que você vai fazer 10 na prova, é interessante que você faça umas 2 semanas antes, uma semana antes, uma distância bem aproximada, às vezes o próprio 10, e que teste todas essas coisas que eu citei aqui agora. Se você for lá no nosso blog, tem feito 8 quilômetros nas últimas 2 semanas. Ah, beleza, está numa distância bem próxima, assim. Eu acredito que 8 para 10 é bem mais tranquilo, assim. Então, pode ser que você faça até mesmo os 10 antes de chegar à sua prova-alvo. Tranquilo? Falta quanto tempo para essa prova sua? Me responde aí quanto tempo que falta para essa prova sua. E aí, o que eu ia falar lá no nosso blog, tem um post lá muito bacana, tem alguns posts muito bacanas lá, um que eu já escrevi, um que o próprio Yuri escreveu também há bastante tempo, que fala sobre como deve ser um treino simulado, né? Quais são as coisas que a gente deve fazer no treino simulado. Então, eu recomendo que você entre lá no nosso blog para dar uma olhadinha também e ver como que é o real treino simulado, beleza? Vi que sua prova é no dia 10/2, então tá chegando aí. Se a gente for pensar, a gente tem mais... Abrindo o calendário aqui. Um mês. Tem mais 1, 2, 3... Falta 4 finais de semanas até a sua prova. Então, provavelmente, você deve fazer 10 quilômetros aí antes dela chegar. Beleza? A Nagai está perguntando, Gabriel, se o teste de 2.400 e o TRP, só existem esses 2 testes para avaliar o nível do atleta? Não, Nagai, existem diversos testes assim, né? A gente tenta utilizar eles na Mega Race por uma questão prática também. O teste 2.400 ele é um teste difundido universalmente, assim, né? Então, tem gente que considera 2.400, tem gente que chama que considera teste Cooper, né? Que é um teste de 12 minutos, correndo a maior distância possível. Então, testes estimatórios da capacidade aeróbica, tem vários. O TRP não, o TRP só tem na Mega Race mesmo. A gente desenvolveu esse TRP, no início a gente chamava de TCA, né? Que o Yuri chamava de teste de cadência, treino de cadência. Só que a gente começou a usar uma cadência para a nomenclatura cadência para uma outra coisa, e aí a gente mudou para TRP, que seria o teste de ritmo de prova. E aí, o que eu fiz? Eu fui uma das pessoas que desenvolveu esse TRP, e aí o pai do Yuri, que tem umas manhas lá de matemática, de planilhas Excel,
criou umas planilhas assim que fazem essa estimativa de maneira mais precisa ainda, o que é bem legal. Então, no DRP, a gente consegue hoje predizer o ritmo que o atleta tem que correr o simulado ou a prova dele, levando em consideração não só o tempo que ele fez no teste, mas também aspectos como a distância do que ele vai percorrer na prova, qual que vai ser o clima no dia da prova, qual que é a altimetria da prova, qual que é a percepção de bem-estar do atleta para a prova. Então, tem várias coisas que a gente pode conciliar no DRP, que é um teste que a gente utiliza só na BH Race mesmo. Pode ser que algum outro assessoria, algum outro treinador copiou, existem outros formatos, eu acho que toda assessoria tem o seu próprio teste. Na BH Race a gente chama de DRP e utiliza nesse formato, beleza? O Luiz está falando, acabou o nosso tempo, mas vamos responder essas duas perguntas. Tem uma pergunta do Luiz e outra pergunta da Nagai aqui. Para o planejamento anual, estou treinando para a Maratona do Rio, minha primeira maratona, e gostaria de mudar o treinamento para triatlo no segundo semestre. Tem alguma dica ou restrição? Beleza, Luiz, legal demais. Desejo toda sorte aí para você nessa primeira maratona. Correr no Rio não é uma missão simples, mas também não é das mais difíceis, né? Eu já treinei o Yuri para uma prova para a Maratona do Rio, né, que foi a última maratona que o Yuri correu, ele me deu esse privilégio de treinar ele. E é uma maratona que ela pode ser bem imprevista, assim, né? Então, contando o histórico desse ano de 2018, eles dividiram agora e fizeram a meia num dia e a maratona no outro. Num dia estava excelente para correr, no outro não. Então, assim, o Rio, você vai contar um pouco com esse imprevisto de tempo. Pode ser que seja quente, abafado, mas eu tenho certeza que com a preparação do seu treinador você vai chegar inteiro nela, beleza? Em relação a mudar o treinamento para o triatlo, eu recomendo que você faça ele só no segundo semestre mesmo, só depois da maratona, visto que essa é a sua primeira prova de 42 quilômetros, tá certo? E aí, Gabriel, eu como treinador de triatlo, posso dar um palpitinho aí na sua resposta? Claro. Eu recomendo, Luiz, a gente ir inserindo modalidade aos poucos. Existe muitas pessoas que querem treinar triatlo e querem iniciar com as 3 modalidades de uma vez, sabe? E triatlo amador, cara, é uma logística difícil que precisa ser descoberta aos poucos. Então, assim, eu recomendo depois da maratona, você procura a gente vai inserir ou a natação ou a bike e trabalhar na logística do treinamento regular com essas 2 modalidades. E aí, se a gente adaptar rápido, em 3, 4 semanas a gente já pode inserir a terceira modalidade. Mas eu acho legal ter essa progressão de modalidade, para você não sentir muito, assim, 3 modalidades dentro de uma mesma semana é uma coisa que tem que ser trabalhada aos poucos. Enfim, só deixar. Uma coisa importante também, Luiz, vamos supor, você vai passar a maratona, você vai entrar provavelmente no seu período de transição, que é o período de treinos mais leve. E uma das coisas que a gente recomenda nesse período de transição é que a gente faça mudança também de modalidades, não ficar só correndo. Talvez iniciar a bike, a natação e parar a corrida talvez por um mês e depois voltar com ela pode ser uma alternativa. Beleza? Então, usar esse período pós-maratona para dar uma diminuída mesmo na corrida e aí começar a acrescentar outras provas, outras modalidades. E aí seria legal também você me falar se você tem a meta ainda nesse ano de fazer alguma prova que envolva o triatlo. Beleza? Aqui na BH Race a gente tem esse formato de triatlo online também, com treinamento de bike, natação, então a gente vai conseguir te preparar da melhor maneira também, tá certo? E a última pergunta, então, para a gente finalizar, é da Nagai. Nos meus treinos longos, quando devo fazer o ritmo desejado da prova que eu vou correr? Quando eu me sinto bem, quando estipulado pelo treinador ou no período específico? Beleza, Nagai. Então, uma coisa importante, assim, o seu ritmo de prova desejado, às vezes desejado não é o real, né? Então, vamos tentar trabalhar na realidade. Quando a gente pensa qual vai ser o seu ritmo de prova efetivo, a gente só vai ter essa resposta talvez com um mês de antecedência. Então, quase já na reta final da sua preparação. Você vai fazer a Maratona de Berlim em setembro. Eu não consigo te falar hoje qual que vai ser o ritmo que você vai correr em Berlim. A gente pode ter o nosso ritmo desejado, nosso ritmo alto, tentar chegar naquele ritmo. Mas eu não consigo te falar hoje qual que vai ser o ritmo que você vai correr. Então, eu tenho que analisar como está sendo a sua evolução. E aí, com esse um mês antes, é que a gente realmente vai falar, Nagai, falta um mês para a prova,
e agora eu acho que o ritmo vai ser esse. Não tem como a gente melhorar muito mais do que isso e também não vai ficar pior do que isso. Então, o ritmo vai variar nessa faixa. E aí, já no período pré-competitivo, a gente vai começar a correr nesse ritmo da prova. O ideal é que a gente faça o simulado no ritmo da prova, mas isso pode ser algo muito desgastante para o atleta, beleza? Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Será que vale a pena fazer, de fato, o simulado no ritmo da prova ou não? Faz um pouco mais leve. E outra coisa, né, eu gosto muito, e você como minha atleta sabe disso, eu gosto muito nesse período competitivo, que a gente chama essas 2 semanas que antecedem a prova, eu gosto muito de colocar treinos de ritmo, que são treinos para o atleta correr já no ritmo específico que está desejado para ele correr a prova. Então, no ritmo que a gente acertou para ele correr a prova, ele vai fazer esses últimos treinos antes da prova. Para ele acostumar a correr nesse ritmo, para ele sentir como que é a cadência, o número de passos que ele tem que dar, sentir como que é manter esse ritmo numa subidinha, numa descidinha, no plano por mais tempo, como é manter esse ritmo 8 horas da manhã e como é manter esse ritmo às 10 horas da manhã. Então, é mais no período competitivo mesmo, antecedendo a prova, que eu vou colocar o atleta para correr no ritmo estipulado, beleza? Legal. O Gabriel disponibilizou o treino do blog no simulado aqui. Eu posso pôr também na descrição desse vídeo no YouTube esse link para o nosso blog lá falando sobre o treino simulado. Acho que é isso, pessoal. Esse treino simulado é um texto escrito pelo Yuri, e eu estou colocando aqui agora um sobre overtraining. A gente falou bastante sobre overtraining também. Eu estou disponibilizando aqui o link do nosso blog sobre overtraining também. E vou disponibilizar o sobre período de transição, já que o Luiz também tocou nesse assunto. Legal. Põe aí, Gabriel. Então tá, pessoal, vamos despedir. Obrigado para quem participou, quem ficou com a gente o tempo todo. Acho que foi bem legal o papo, esclarecedor. É legal vocês entenderem também como que funciona a cabeça do treinador e o planejamento aqui. Acho que isso aproxima mais vocês de nós, treinadores, né? Vocês, corredores, de nós, treinadores. E vamos fazer mais, vamos chamar outros treinadores também. Acho que o Felipe pode falar, o Vitor, né, Gabriel? Às vezes a gente pode chamar toda a equipe, às vezes, fazer uma conversa sobre envolvendo todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse webinar. Beleza? Esse vídeo vai para o YouTube, essa gravação, e aí eu vou divulgar para o pessoal. Se você gostou, indica lá para mais pessoas, manda o link quando eu compartilhar no YouTube. Compartilha com seus amigos aí que vocês acham que vão gostar desse conteúdo. Beleza. Quero agradecer a todo mundo que fez pergunta aí, que teve paciência para me escutar aí durante 1 hora, não é fácil não. Valeu a todo mundo que mandou as perguntas aí, Anderson, Luiz, Bruno, Carol, Flávio, a galera que participou aí efetivamente, que só ficou assistindo também. Valeu demais pela participação. Peço desculpas aí que meu áudio deu um problema, né? O meu vídeo deu um problema, voltou agora. Estou online aqui de novo. Mas agradecer a todo mundo aí pela participação. Valeu demais. Dava para ficar mais 1 hora, que a Nagai tá falando. Dava mesmo, né, Nagai? Valeu. Nagai, tô te devendo, tem 2 textos 3 textos para publicar. Vou publicar um essa semana no blog, tá? Tô adorando todos eles. Obrigado por ter enviado aí. Um abraço, então, pessoal. Vou finalizar aqui. A Nagai é fera, galera. A Nagai escreve bastante no blog da BH Reis sobre as experiências dela de corrida. E se alguém quiser escrever no nosso blog também, contar alguma experiência que outros atletas escreveram também, fica à vontade para mandar. E é super aberto para isso. E quer sempre que vocês comentem, conversem, vamos dialogar mais para a gente ter um treinamento cada vez mais efetivo, beleza? Então, falou, pessoal. Finalizar aqui. Abraço, Gabriel. Até mais, galera. Valeu todo mundo. Obrigado aí.